Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje vamos dar continuidade falando dos profetas menores. E hoje chegou no sexto profeta menor, que é o profeta Miqueias. Antes a gente falou do profeta Jonas, né, que foi tremendo, maravilhoso do vídeo anterior. E hoje vamos falar do Miqueias. E com isso, vamos ler do livro de Miqueias, capítulo 7, do 18 ao 20. Olha o que diz. Quem é, pois, comparável a ti, ó Elohim, Deus que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente, a tua herança? E eis que tu não permaneceis irado para sempre. Pelo contrário, o teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, e pisarás nossas malignidades, e atingirá todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E mostrarás a tua lealdade, ó Jacó, e o teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim prometestes sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Essa aqui é a promessa, né, de Deus falando sobre a vida de Malaquias. E quem é esse Malaquias, né? Ele foi um profeta que escreveu 7 capítulos no seu livro, né? E por volta que foi escrito, foi por volta de 742 a 686 a.C. E o seu anúncio no seu livro é o julgamento de Deus contra o pecado e as promessas de restauração após o exílio babilônico. Ou seja, o profeta Oséias, ele escreveu o seu livro relatando mesmo, julgando o pecado do povo de Israel. E com isso, ele anunciou que os babilônicos, né, vão destruir o Estado de Israel, a fazer ele que o Estado virar escombros. Juntamente a Assíria, né? A Síria guerreou com o povo de Israel, mas quem devastou mesmo foi o povo babilônico. E o profeta Malaquias, qual é o significado do seu nome? E é um significado bonito. O significado é: quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor, que Deus perdoa pecados, perdoa mazelas, perdoa as mazelas no íntimo do nosso ser humano, o nosso pecado. O nosso pecado é só Ele que nos perdoa, que nos dá o perdão através da misericórdia e do poder desse Deus poderoso e maravilhoso, que é o nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo, e o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e manda o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para nos ensinar, para nos direcionar aí ao caminho de Deus, ou trilhar o caminho do Senhor, né? E ele é natural, né? O profeta Malaquias, ele é natural de Moreste, de Gade. Ou seja, fica na região ali, quase ali na região da faixa de Gaza, na região ali do Reinado do Sul, né? E o profeta Malaquias relata que Israel vai ser atacado pelos assírios e posteriormente a Babilônia, e traria a destruição maior. Ou seja, os assírios vão atacar ali o povo de Israel, e depois, posteriormente, vai vir os caldeus, os babilônios, com o rei Nabucodonosor II, e destruindo toda a cidade de Israel com o seu comandante Nebuzaradã.
E no capítulo 3 do livro de Malaquias, relata que veio acusar Israel. O Espírito de Deus me deu poder, amor pela justiça e coragem para declarar como Israel se rebelou. Está escrito em Malaquias 3:8, ou seja, o Espírito Santo de Deus impulsor do Malaquias, pois que ele fala isso. O Espírito de Deus me deu poder, amor pela justiça e coragem para declarar como Israel se rebelou contra Deus. Ou seja, Malaquias estava vendo ali o povo mais pobre sendo massacrado, sendo humilhado, tirando eles da própria terra, da terra deles, por causa dos ricos. Os ricos usando a justiça só para os ricos. E os pobres não, são tomados terras, tirada a esperança deles, a esperança mesmo até de viver. E com isso, Isaías se levantou contra reis, se levantou contra os líderes, se levantou contra os ricos. E no capítulo 1 ao capítulo 2, o profeta Miqueias, ele faz acusações e avisos. Ou seja, Deus aparece como no Novo Testamento sinal. E o Êxodo 19:20 traz o julgamento por mais de 500 anos. E Miqueias arruma briga com os líderes de Israel por causa da riqueza através do roubo e cobiça. E Miqueias faz um alude de Nabote, e que está escrito em 1 Reis 21, ou seja, o rei Acabe, na época do profeta Eliseu, Elias e Eliseu, mas Elias, ele faz essa alusão tempos antes, que os líderes, o rei de Israel, que é o rei Acabe, ele roubando a sua vinha de Nabote, e usando isso o matou ele e toda a sua família, e com isso o apossou da vinha, apossou da terra. E com isso o Miqueias faz essa alusão que está acontecendo nessa época, que na época de Isaías e Miqueias, os líderes de Israel, os ricos de Israel, o rei de Israel, roubando do seu povo, roubando e cobiçando as coisas alheias, cobiçando as coisas dos outros. E com isso Miqueias trouxe essa advertência. E essa advertência no capítulo 1, capítulo 2, faz essas acusações e avisos de Deus. Porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo hoje também as coisas que estão acontecendo hoje. Aqui também, nesse mundo, nessa terra. E no capítulo 1, capítulo 2, está relatando isso. O que o povo de Israel está fazendo. O que o povo de Israel, eles não estão escondendo o que é para ser feito. Eles estão roubando literalmente o seu povo, roubando terras. Mas hoje Jesus, ele está vendo o que você está passando. Jesus está convocando você para aceitar ele e para entrar no reinado milenar de Cristo. Como o profeta Miqueias no capítulo 1, capítulo 2 relatou, Jesus está dando acusações e avisos. O único sangue poderoso para perdoar esses pecados da cobiça e do roubo é o nosso Senhor Rei Salvador Jesus Cristo. É pelo sangue dele que você é salvo, através do sangue dele ali naquela cruz. Crê nessa palavra, que Jesus te ama e te quer bem, no nome poderoso, maravilhoso de Jesus. Crê nessa palavra.